Quem sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? Quem sabe aí? É um quebra-cabeças. Primeiro vem uma peça. E a gente vai juntar algumas peças até ficar aí o quebra-cabeças encaixado, tá bom? E eu não sei se você percebeu, ontem eu falei sobre algumas coisas bem interessantes. Lá sobre o Salmo 92, sobre o Salmo 18. Porém, tu exaltas o meu poder, tá no português, mas o que significa essa palavra poder? O que é essa palavra poder? É chifre, ok? Então não daria para o tradutor colocar lá, tu exaltas o meu chifre, tá? O Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu Deus, meu rochedo. Salmo 18:2, tá? Só estou passando rapidinho que você vai entender algo bem interessante. Porque na verdade ontem eu te dei uma peça, hoje você vai encaixar essa peça já uma parte já do seu quebra-cabeça. O meu rochedo, meu refúgio, meu escudo, a força da minha salvação. Imagine se aqui nesse força fosse o chifre da minha salvação. Não iria encaixar, não iria dar sentido. Essa palavra aqui no hebraico é querem, não ia dar sentido. Mas, se você for lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, você vai ver que Samuel pegou um chifre, encheu de azeite e foi ungir a Davi. E ele ungiu a Davi com esse chifre de azeite, com esse chifre cheio de azeite, perante os seus irmãos, ok? Ou seja, a gente, voltando à cultura daquele tempo, a gente vai perceber o quê? Que chifre significava o quê? Era um símbolo do quê? Era um símbolo de força, era um símbolo de poder. Você está entendendo? Então, o chifre... Só Jesus. O chifre significava para a cultura judaica a força. O chifre significava para a cultura judaica o quê? O poder. Então, por isso, eles tinham falado, mas hoje a gente olha e vê aquele abismo cultural que a gente tinha hoje. Então, é lógico, a tradução não daria para se colocar daquele jeito. E existem muitas outras palavras. Por que eu dei esse exemplo? Tá? Para você poder encaixar, começar a encaixar aí o seu quebra-cabeças da Bíblia, não é? Da teologia inclusive. Que existem outras palavras que também foram assim, ok? E foram colocados, poxa, o que eu vou colocar nessa palavra aqui? Né? Poxa, o que eu vou fazer? E aí existem aqueles intérpretes, existe aquela má interpretação, que tem muito a ver com a liderança religiosa, que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitos colocam o seu dogma, a sua verdade, ontem também o pessoal falou muito de dogma, né? Colocou o seu dogma, colocou a sua verdade para dizer o quê? Isso aqui eu não aceito, aquilo eu não quero. E aí já começa a interpretar um texto já de uma forma que não era para estar interpretando. E aí é lógico, vai dar sim alguns problemas, vai fazer com que você possa ter dificuldades para que algum grupo seja excluído. E aí eu também falei, né? Então, esse do Salmo 80, do Salmo 92, você já tem já esclarecimento. E aí também eu falei do eunuco. Lembra do eunuco? O eunuco ele estava viajando, lendo as escrituras, Isaías. E aí quando ele lê Isaías, ele não consegue, mesmo conhecendo a cultura, conhecendo a tradução, o original, ok? Não conhecendo o original, o que ele conhecendo o original, ele estava lendo lá no original, o que acontece com ele? Ele tem uma certa dificuldade. Aí chega Filipe, que era um homem de Deus, sem realmente intuito de querer excluir qualquer grupo, mas no amor, e ele vai lá e interpreta a Bíblia. E aí, não é? Interpreta aquela passagem, aquele texto. E aí nós teríamos duas posições só no Antigo Testamento em relação aos eunucos, por exemplo. Ok? Então a gente tem duas questões. Olha só que interessante.
Se você for no Antigo Testamento, você vai em Deuteronômio 23, versículo 1. Tá? E depois você vai em Isaías 56. Então, primeiro, a gente vai em Deuteronômio 23, versículo 1. Não é? Ah, eu vou falar sobre os eunucos, pode deixar. Eu vou ter um dia só para falar sobre eles. Então, aqui, ó. Aquele a quem for trilhado os testículos ou cortado. Isso é Deuteronômio 23, 1. Aquele a quem for trilhado os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Hoje a data está atacada, meu Deus do céu. Aí vocês sofrem comigo, né, gente? Me perdoem. Então, na questão dos eunucos, né? O Filipe, ele podia assumir duas posições, tá? Em cima do Antigo Testamento, ok? E a primeira delas, Deuteronômio 23, 1. Ele começa a falar, começa a ministrar a palavra, ensinar a palavra, ele não sabia, ele precisava de alguém, o eunuco precisava de alguém que poder falar para ele. Ele podia assumir lá, Deuteronômio 23, 1. Né? Não entrará na Assembleia do Senhor. E ele podia pegar esse texto lá e simplesmente falar assim, não pode. É uma posição? Era uma posição. Qual era a segunda posição? Naquele tempo. Eu estou dizendo usando só o Antigo Testamento. Jesus depois falou dos eunucos, né? E aí, ó, Isaías 56, 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam. Esse texto é lindo. É um dos textos mais lindos. Depois que vocês estudarem, quando a gente estudar juntos, a passagem sobre os eunucos, né? Você vai amar esse texto aqui. Aí, ó. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros. Essa passagem é pra gente, tá, gente? Um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei, cada um deles que nunca se apagará. Então, só no Antigo Testamento ele podia usar esses dois textos, Filipe. Falar assim, não, olha, o eunuco, ele não tem lugar na Assembleia. E ponto. O outro podia chegar, ou então ele podia chegar, não. Deus havia prometido que haveria um lugar, eles seriam incluídos também no reino de Deus. E aí você já começa a entender, não é, a base, né? Porque essa passagem de Isaías 56, 4, tá? Essa segunda passagem. Você já começa a entender a base do que, quando a gente fala de teologia inclusiva, que vai ser um trabalho de interpretação, tá? Que você vai precisar estar vivendo, porque eu quero que você pense a teologia inclusiva. Eu não quero que você, eu quero que você aprenda, não é, a poder discernir a teologia inclusiva. Aprenda a colocar o que? As peças nos seus devidos lugares, tá bom? Então você vai começar a colocar as peças nos seus devidos lugares. Então, poxa, o pastor falou isso sobre a questão lá do chifre, poxa, tem outros textos também que vão ter isso, e você vai ver isso mais à frente, tá? Próxima aula você já vai começar a ver isso bastante. Poxa, você vê, né, duas posições no Antigo Testamento sobre o mesmo tema. O que Jesus, vendo a mensagem de Jesus, o que Jesus ia fazer? Ia falar, não, vai embora, não pode entrar na Assembleia, porque lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, falava isso e isso. Não. Qual foi a posição? Trazer esse tempo, essa inclusão. Então, aqui é uma prova de que a liderança tem um papel assim fundamental. Se a liderança chegar e falar assim, ah não, porque não pode, não vai ser aceito, porque Deus já era. Ou a gente abençoa, ou a gente destrói uma pessoa. E até hoje isso, né? Teve um vídeo que eu falei sobre uma experiência que eu vivi, que eu estudei lá na PUC, o corredor da teologia, é o mesmo da medicina, não é? E são duas profissões que têm conhecimento para poder matar ou salvar uma vida. O médico ele aprende como matar, correto? Se ele quiser, ele pode matar uma pessoa. É ou não é? Ele vai lá, ele sabe como é que ele faz a pessoa, sabe? A pessoa morre dormindo.
mas ele também sabe o que? Curar. E aí o papel do teólogo, o papel do estudante das Escrituras Sagradas, vocês também são estudantes das Escrituras Sagradas, é ele poder aprender, fazer o que? Trazer vida. Você pode gerar remédio ou trazer doença. O que você vai escolher? Entende? O que você vai fazer na sua vida? Sabendo dessas coisas. E você tem que trazer o que? Vida. Tem que trazer o que? Esperança. Ok? Vamos lá, Oséias 4:6, porque a gente vai falar sobre uma parte mais de conceito agora da teologia inclusiva. Oséias 4:6. O meu povo... Acharam Oséias aí? Eu sei que é difícil, né? De achar. Um livrinho lá do... Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Então, a falta de conhecimento destrói. Então, se você não tem conhecimento, já era. Então, você tem que conhecer as Escrituras, entendê-las, vivê-la, juntar isso à sua doutrina, à perspectiva daquilo que você crê em Cristo, enfim. Eu vou falar um pouquinho do conceito de teologia inclusiva, é mais do que isso aqui, mas só para a gente poder aí dar uma abertura para você entender um pouquinho o que é o conceito de teologia inclusiva. Na teologia inclusiva, o conceito de diversidade e inclusão integra respeito e aceitação. Então, nós vamos procurar na palavra o conceito e juntar, aliar o entendimento das Escrituras ao conceito de diversidade e inclusão, integrando respeito e aceitação. Entendendo o quê? Que cada pessoa ela é única e reconhecida nas suas diferenças individuais. Cada um de nós é uma pessoa, mas todos nós temos as nossas diferenças. Essas diferenças incluem várias dimensões, na verdade. Raça, etnia, orientação sexual, gênero e um montão de coisas aí que cada dia aparece aí à nossa frente, porque a humanidade, o humano, ele é plural. Nenhum humano é igual ao outro, né? Tem as suas peculiaridades, ok? Eu já falei muito sobre isso. Tem um texto que eu gosto muito, uma analogia, né, que se faz. Imagina se alguém chega, todo mundo vai ter que usar sapato 43. Tem como? Sapato 42? Não. Porque tem quem calce 38, tem quem calce 40 e assim por diante. Outra coisa que a gente tem que pensar antes da gente poder caminhar, tá? Antes da gente ir um pouquinho mais para frente, é sobre a questão do conceito de homossexualidade, o conceito de homoafetividade, não é? O conceito dessas siglas todas, LGBTQI+, o estudo disso. Uma vez eu fiz um estudo sobre isso, depois vocês vejam lá o vídeo chamado A Invenção da Homossexualidade. E o pessoal, muita gente cai de pau, né? Porque eu falei, poxa, inventaram, estava dizendo que estava inventando a homossexualidade. Não. É porque, na verdade, esse termo homossexualidade só foi cunhado no século XIX. Né? Foi criado em 1968 pelo austro-húngaro Karl Maria Kertbeny. E eu falo sobre isso, né? Porque antigamente não se tinha, e até na Bíblia a gente não vê muita conceituação sobre a homossexualidade em si. A gente também não vê no mundo isso acontecendo. E por que isso não aconteceu? Por que no mundo há 1000 anos, há 1000 e tantos anos não se conceituou a homossexualidade? Não tinha um grupo, a gente vê até na Bíblia, a gente vê na Bíblia, por exemplo, na Bíblia a gente só vê questão de sexo entre pessoas do mesmo sexo, se referindo, né, como algo ruim em termos de promiscuidade, tá? Então, quando tem a promiscuidade, a gente vê que é algo ruim. Então, tem a promiscuidade e também tem a questão dos rituais a outros deuses. São as únicas vezes que isso acontece na Bíblia. A falar da questão de ter, né, a homossexualidade envolvida em alguma situação. E eu até falo nesse vídeo, que é bem interessante. Aí eu explico, falo algumas coisas que aconteceram na Grécia, falo de que há 10 mil anos lá nas ilhas da Nova Guiné
já se falava de sexo ritual, 10 mil anos já se falava sobre isso lá. Mas tudo envolvendo sexo ritual, prostituição. Quer ver? Os melanésios acreditavam que o conhecimento sagrado só podia ser transmitido por coito entre duplas do mesmo sexo. Há 10 mil anos só podia transferir a unção, né, entre aspas, né, em relação àqueles outros deuses, através do sexo entre pessoas do mesmo sexo. Então, sempre é ligado à questão ritual, ou quando se havia a questão da prostituição cultural, de outros tipos, aí sim se fazia sentido. Mas a orientação sexual na Grécia, você vê falando sobre isso já desde 469, mas nunca falando de orientação sexual no contexto de hoje. Qual o contexto? O amor entre duas pessoas, o relacionamento de amor entre duas pessoas que querem construir uma história. Então, a gente tem que ver uma coisa, naquela cultura que de repente a gente está procurando, realmente, o que se fala? O que se fala sobre isso? O que na cultura da Bíblia se falava sobre isso? Quando se falava sobre isso? Será que lá na Bíblia se tem o mesmo entendimento que a gente tem hoje? Sobre orientação sexual, sobre homoafetividade. Por exemplo, a homoafetividade, para a gente hoje, depois desses estudos todos, não é? A gente entende que homoafetividade é simplesmente uma variante normal da sexualidade humana, que tem 4 categorias, não é? Tem lá os homossexuais, tem os heterossexuais, tem os homossexuais, tem os bissexuais. Inclusive, eu também já falei sobre isso, né? Os bissexuais hoje, eles acabam sendo um grupo muito grande, tá? Porque as pessoas falam assim, tem mais heterossexuais. Não é verdade isso. Hoje o que se pensa é que o maior número de pessoas é de bissexuais. Bissexuais que teriam, né, poderiam viver um relacionamento tanto de um lado como do outro, mas por conta do preconceito, e dizem, né? Não dizem não, há pesquisa sobre isso. Que aquelas pessoas que ficam, né, insistem, né, tem várias pesquisas aí que fizeram em algumas universidades, ficam, na verdade, ultrajando os homossexuais, essas coisas, na verdade estão escondendo, querendo esconder aquilo que são. Então, tem muito nesse sentido também. Então, tem os bissexuais, tem os assexuais. Quando a gente vai estudar a questão da orientação sexual, você sabe que a gente vê um monte de coisa, né? E aí, cada dia tem uma nomenclatura nova, né? Então, dentro dessas categorias, tem pansexualidade, demissexualidade, litissexualidade, autossexualidade, e aí vai por um monte de coisa. Então, tem essas categorias. Hoje, a neurociência contribuiu muito, né? Porque as neurociências, ela estuda a parte neural, né? O cérebro, né? Essa caixinha que a gente tem aqui, e a parte dos neurônios, as terminações, né, nervosas, e ela trouxe muito esclarecimento sobre a questão da orientação sexual, tá? Então, se a gente alia, porque a gente tem que aliar a ciência também, a parte da teologia, muita coisa se encaixa, né, da ciência, e que a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita diante do conhecimento que o homem tinha sobre aquele momento, né? Porque Deus não ia inspirar o homem em cima daquilo que ele não tinha conhecimento. E qual era o conhecimento sobre aquilo, né? Sobre tal situação? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Então vamos lá. Por exemplo, tem esse texto da professora Suzana Herculano, professora de neurociências lá da UFRJ. Ela diz assim: a preferência sexual, aí tá pontinho, né, porque tem várias coisas aqui, é determinada biologicamente. Então, a preferência sexual é determinada biologicamente logo no começo da vida, ainda no útero. Então, no útero, a tua orientação sexual, tua preferência, é formado tudo lá. Genes e fatores hormonais influenciam as formações das regiões cerebrais envolvidas, que demonstrarão a sua preferência mais tarde. Então, os neurônios, vão todos sendo ajustados de forma que mais tarde
vai fazer com que você tenha as preferências que você tem hoje. Ou tenha a preferência sexual que você tem hoje. Ao amadurecer na adolescência e ao responder com excitação aos feromônios de um ou de outro sexo, às vezes do mesmo sexo, muitas vezes do outro, ao contrário, não há nenhuma evidência de que o ambiente social influencie, porque antigamente dizia, porque ele foi criado num ambiente assim, assado, e aí por isso que é homoafetivo, né? A preferência sexual humana, o ambiente, não há nenhuma evidência de que o ambiente social influencia a preferência sexual humana. Cerca de 10% dos homens e das mulheres são atraídos por parceiros do mesmo sexo. E o número não muda entre pessoas criadas por pai e mãe, dois pais, duas mães, com ou sem religião. Então, hoje a gente deu mais um passo importante nesse sentido, de entender um pouquinho mais, de pensar melhor a teologia inclusiva. Ontem a gente viu que a gente precisa estudar o ambiente cultural, que a gente tem que saber das traduções, o que está escrito, como a gente vai fazer isso, entender que na Bíblia tiveram outras ocasiões onde isso foi acontecendo. Hoje a gente foi para uma parte mais conceitual da teologia inclusiva. Então, a teologia inclusiva ela tem que pensar o quê? Como? De que forma? Então tem que colocar o quê? A diversidade, tem que colocar o quê? Inclusão. Tem que colocar respeito, aceitação, aquilo que é plural, ok? Entendendo cada pessoa como única, mas tendo que as suas diferenças, ok? Diferenças que incluem diversas coisas, raça, orientação sexual e essas coisas todas, né? A gente conceitua um pouquinho a questão da homossexualidade, a gente viu que ela é uma variante normal, ok? Da sexualidade humana, que as neurociências, viu? As neurociências hoje contribuíram demais para se pensar o quê? Que a homossexualidade é uma coisa normal, que as outras orientações, de repente você está na contemporânea, mas você é bissexual e tudo. E como eu falei, né, a maior parte hoje das pessoas, grande parte, não a maior parte, mas grande parte das pessoas hoje são bissexuais. Mas aquele outro lado fica lá escondido, aí a pessoa começa a querer matar gay, espancar gay, mas na verdade queria bater o quê? Queria matar quem? Matar esse sentimento que fica lá martirizando ela, né? Ai, ver um homem assim, não posso pensar nisso, ver uma mulher desse jeito, a outra lá. Então, acaba, por isso que muitos homofóbicos, na verdade, são homossexuais enrustidos, né? E muitos homossexuais têm homofobia internalizada. Por isso não se aceitam, por isso não querem viver uma vida plena. E aí acabam sofrendo. Mas por quê? Porque faltou o que lá em Oséias 4:6? Quem adivinha? Faltou o quê? Conhecimento. Então, porque faltou conhecimento, gerou esse problema todo. Mas quando a gente aprende, as coisas mudam. Para fechar essa parte, abram em Jeremias 13:23. É uma passagem que você, que é teólogo, inclusive agora, que você é um estudioso, não é? Do conhecimento, ok? Você deveria ler e conhecer bem essa passagem. Jeremias 13:23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Não é? Tá alto, Bessa, vou lembrar chuva. Então pode o etíope, não é? O pessoal lá da África, não é? Que é negro, ele pode mudar a cor? Pode um branco mudar a cor? Não é uma pessoa que é da cor branca? Pode o amarelo, né, chegar e falar assim, eu vou acordar amanhã? Não tem como, a não ser que tenha alguma questão genética. Ou o leopardo, as suas manchas. Eu queria manchas mais arredondadas, eu queria uma mancha do outro lado. Então, o que acaba acontecendo? Acaba gerando várias coisas e tudo isso é trazido para o quê? Para a nossa cultura de hoje, ok? Então, vai lá, um pastor, né, que foi criado em outro tempo,
uma outra história, um outro momento, viveu várias coisas, e como ele vai, às vezes até seu pai, por exemplo, eu fui criado dentro da igreja, sua mãe, e eles falam assim, não, ela tem que me aceitar desse jeito, eu não aceito que ele não me ama, que não me queira desse jeito, blá, blá, blá. Não tem, a gente não tem que viver desse jeito. A gente tem que estar simplesmente demonstrando amor, né, vivendo amor aí com eles. Fui mexendo, né, fazendo assim. Ai, isso é Jesus. E aí, enfim, a gente tem que entender, e daí a gente vai poder caminhar juntos, a gente vai poder ensinar a teologia, né? Não tem que ficar aí discutindo, brigando com os outros, querendo bater porque não te aceita, não. É um processo. Se pra gente é um processo, imagine para os mesmos, né? E hoje você coloca aí mais uma pecinha, ok? Nesse seu quebra-cabeças, ok? Que agora talvez possa soar para você. O que ele está falando? Meu Deus do céu. O que esse homem quer dizer com isso ou com aquilo? Mas no momento certo, tá? No momento certo, tudo vai começar a fazer o que? Um sentido, tá? Essa primeira parte talvez seja um pouquinho entediante para alguns. Eu sei que tem gente que gosta bastante dessa parte teórica, né? Eu sei que tem gente já querendo versículo tal, tudo assim, mas não adianta a gente também ir já direto para os versículos se vocês não entenderem, não terem primeiro toda uma base. Né? Uma base sobre um pouquinho de interpretação, sobre o que se falava, as culturas e tudo mais, né? Saber que existem textos que são diferentes. Né? Se eu fosse falar sobre o grego e o hebraico, vocês iam ficar assim, não é? Caramba, como é que pode? Você imagina, né? A Bíblia, no grego, ela foi escrita, antigamente o papel era muito caro, né? Então o material que era escrito, que era pele, não é? De animais, então vocês imaginam, não tinha espaço. Eu tenho as imagens de alguns textos, né, onde fica lá tudo junto. Depois eu vou até ver se... Porque não dá para disponibilizar, não sendo esses recursos. E aí fica tudo junto, assim, que eu não podia, tinha que economizar papel, aí não podia colocar. Então você imagina como é que ia conseguir decifrar aquilo tudo. Isso no grego, né? No hebraico, gente, o hebraico, pra vocês terem uma ideia, o hebraico antigo, ele não tinha nem vogal. Imagina você escrever seu nome sem as vogais. Como é que você poder entender depois que os judeus maçoretas colocaram aqueles sinaizinhos para poder significar as vogais? Então imagina que doideira. Tem uma coisa assim no Antigo Testamento, é que o nome de Deus não podia ser ministrado, ser falado. Não é? Não podia, ninguém podia. O temor era tão grande em relação ao nome de Deus que ninguém podia falar. Né? E aí o que os judeus maçoretas fizeram? Eles botaram onde tinha Jeová, onde tinha Javé, eles botaram os sinais de Adonai. Então, Javé, eu sei que a gente até canta uma música assim até na igreja, e por incrível que pareça, Deus abençoa, né, a uma unção. Mas, e aí colocaram as vogais de Adonai em Javé. Aí olha só o que vai dar, né? E aí o que acontece? Isso por quê? Para quando eles fossem ler o texto, onde tivesse escrito Javé, existem até algumas universidades hoje que a gente, respeitando, né? Por exemplo, quando a gente tem culto ecumênico, onde tem, que é ecumenismo, né? São religiões cristãs e judaicas. E aí, quando tem, para na hora onde chegar o nome, onde tiver lá escrito Javé, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né, tem lá. Onde chegar Javé, você vai ler o quê? Adonai. E aí, esses sinais vocálicos, né, que são os pontinhos, vocês já viram já? Deixa eu mostrar para vocês aqui.
vai dar para ver. Isso aqui é um dicionário de hebraico. E aí tem esses sinaizinhos e... Vou deixar aqui. E assim, são complicados. Então fazer a tradução desses conteúdos, desses materiais assim, é algo assim... Realmente o cara tem que ser... E aí, é lógico, tendo lá aquele líder religioso mal intencionado, que interpreta mal a Bíblia para seu benefício próprio, aí já era. E acaba manipulando. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Perguntas de hoje. Pastor, é errado ser bissexual? Tem amigos assim. Não, não é errado não, gente. É o que a pessoa é. Agora ela tem que escolher, né? Ai, ai. Você tem que escolher, né? A pessoa vai ter que escolher. Ou vai ficar de um lado ou vai ficar de outro lado, né, gente? Não pode ficar com os dois, né? Ah, eu vou casar com um homem com a mulher, vou ver assim, né? Ai, ai, só Jesus. Então tem que estar escolhendo, né? Ele tem a dupla oportunidade de escolher alguém, né? De ter alguém especial. Entende? Gente, o pessoal tem um Anderson aqui pedindo a conta, tá? Amém. Não passa o número da conta. Alguém passa para ele, por favor. Vamos lá. Pelo lado de entender a cultura daquele tempo, tem como afirmar que existiam LGBTs em meio aos judeus? Boa pergunta, Rodrigo. Se tinham LGBTs no meio dos judeus. Não com essa nomenclatura. Mas eu vou dizer, por exemplo, o Davi, né, o rei Davi, a gente faz um estudo sobre Davi, quando a gente termina de ler, talvez o pessoal fique até assim chocado, né? Mas quando a gente termina de ler, fala, meu Deus do céu, não tinha alguma coisa aqui sim, não é? Então eu acredito que sim. Mesmo porque você vê que havia uma proibição nesse sentido, mas não em relação, você vê que é uma questão cultural, né, sobre a questão da idolatria, o sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Para a idolatria, né? É idolatria, não é abominação. E aí eu vejo sim nesse sentido, tá, Rodrigo? Quando a pessoa não tem certeza da sua sexualidade em relação a ser bissexual, é pecado? Não, né, gente? Tem gente que em alguma fase da vida ela é mais de um lado e depois passa para o outro lado, né? Tem isso, né? Às vezes a pessoa vai lá, mas conheceu uma pessoa e aquela pessoa mudou a vida dela. Né? Poxa vida e tudo, e ama, se apaixona, e às vezes a pessoa nunca teve uma relação. Pastor, casas que vivem na poligamia são pessoas bissexuais ou endemoninhadas? Desculpa se foi exagerado, né, Rose? Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos lá. Eu entendo, e é o que eu ministro, né? Uma pessoa que ela não consegue ser fiel a outra, uma pessoa que não consegue viver um amor com uma outra pessoa, que não consegue se relacionar com outra pessoa, né? Tem uma fratura ali emocional, tem uma fratura espiritual ali, né? Por exemplo, muitas pessoas que traem, às vezes a pessoa tem uma pessoa maravilhosa do lado, tudo para poder dar certo, mas ela tem um problema emocional dela não se sentir merecida em viver aquele relacionamento, porque teve na vida, né, assim, muitos maus tratos, situações, né, se sentindo pequena. E então o problema é bem maior do que simplesmente dizer são bissexuais ou então são endemoniados. Mas se você não consegue ser fiel a uma pessoa, se você não consegue ter uma pessoa, você precisa realmente pedir a Deus uma cura, tá? Você precisa ser curado, precisa ser tratado, tá bom? Não estou falando você, estou falando em geral, né? É certo dizer então que com a história de Davi e Jonas era amor, não de irmãos? Ah, claro. Mas deixa a gente estudar, porque então alguém pode estar de fora aí assistindo isso e vai dizer assim, olha só que herege, bababá. Quando a gente estiver estudando o texto,
E aí você vai falar. Quando estiver lá na hora, aí você vai ver como realmente tem um sentido, né? A Bíblia fala algo a respeito da assexualidade, não. A Bíblia não fala em relação à questão de orientação sexual em si, tá? Existem pessoas que são assexuais, sim. Elas não gostam de fazer sexo. E é um problema, né? Porque ela vai ter que se relacionar com alguém que não gosta de fazer sexo, né, gente? Eu entendi uma situação de um rapaz dizer que era assexuado. E aí, mas ele era sexuado só pro companheiro, né? Pros outros não, né? Então nunca de errado, né? Mas também já tive uma situação já que eu trabalhei que a pessoa não, realmente ela falou, olha, ela já começou a se relacionar com outra já falando isso. Falou assim, olha, não faço sexo, não gosto. Né? Enfim. Então vamos lá, gente. Primeiro assim, eu quero muito que você vá além, tá? De apenas ter uma aula de teologia inclusiva. Eu quero que você seja melhor. Eu quero que você aprenda para você ser bênção, para você transformar pessoas, tá? Eu quero que você esteja aqui comigo para depois que passar esse tempo, né? Não sei quantas semanas a gente vai ficar aqui junto, mas você poder olhar para trás e falar assim, poxa, me tornei uma pessoa melhor. Hoje eu tenho base para poder estar tratando, para poder curar pessoas, para transformar vidas. Então, que você tome essa decisão, né, de ser melhor, tá? De ser uma benção, tá bom? De mudar pessoas, de ajudar vidas, tá? Bom, como eu falei com vocês, hoje a gente teve que tomar uma decisão, que é exatamente fechar as igrejas. Eu sou meio... Às vezes eu espiritualizo muitas coisas, né, assim, demais. E eu acabo me decepcionando com pessoas, com situações, né? Porque por mais que eu saiba, às vezes, coisas até da Bíblia que se outros pastores soubessem, iam perder de repente até a fé, né? Eu creio muito na Bíblia como a palavra de Deus. E creio, né, em tudo ali, né? E nos homens de Deus, nos profetas, né? E enfim, a gente acabou tendo que tomar essa decisão. Para mim antes, né? Os homens de Deus clamavam, né? E pediam cura e faziam o sol parar, faziam o mover de Deus acontecer. Mas hoje, os profetas de hoje vão para a internet para ficar atacando os outros, não é? Vão para a internet para poder semear discórdia, desgraça. E isso para mim realmente me deixa muito, muito triste com os profetas de hoje em dia, né? E enfim, aí a gente acabou tendo que tomar essa decisão. Aí por enquanto nossos cultos serão online, né? Enfim, e vamos estar aí todos os dias tem culto às 10 horas da manhã, quero que você participe, né? Tudo que puder, você se encha de Deus, você receba do Senhor na sua vida. Você, sabe, procure nesse tempo mudar a tua casa, mudar a tua história. Eu estou muito feliz assim com o pastor Fábio, né? Ele tem feito pão todo dia, quase todo dia, né? Toda semana, perdão. E ele vai lá, ele profetiza, ele fala assim, ó, não vai faltar o pão, não vai faltar o pão, não vai faltar o pão. Deus vai abençoar a nossa nação, vai abençoar as nossas vidas, né? Então Deus está tratando, curando o altar da nossa casa, né? Da nossa família. E ele até falou para mim hoje que eu que ia fazer o pão. Você só está comendo, não está fazendo, você tem que aprender a fazer. E realmente assim, isso foi muito legal, né? E eu vou estar fazendo amanhã, porque hoje tudo aconteceu, né? Até para não estar aqui, gente, assim, que, meu Deus do céu, foram chegando as horas, além desse problema no Instagram. Eu vi que teve gente que botou até para fazer no YouTube, né? Também, de repente, acho legal fazer no YouTube, a gente ver como é que a gente faz.
E vai, tudo foi acontecendo, dor de cabeça, o vídeo lá que estava prontinho, apagou, que eu tinha já preparado todo ele bonitinho. Tudo aconteceu. E, enfim, mas a gente está aqui, estamos de pé. É pena que o pessoal do Instagram ficou sem, mas estamos bem, tá bom? Bom, teve uma coisa que eu fiz hoje sobre, na hora da leitura, eu estava lendo um livro muito legal. Vou até estar aqui. Na hora da minha devocional, são as 5 linguagens do perdão, né? E quando eu estava lendo, eu lembrei de vocês, né? Falei assim, poxa, eu vou estar à noite, eu vou fazer um ato profético. Vou fazer um ato profético com vocês agora. Porque, sabe, às vezes o que a igreja fez, o que esses líderes religiosos mal intencionados fizeram, que bom que o Cristiane fez o pão, né? E o Cé também fez. Eu creio na minha salvação, mas sempre tem alguém para dizer o contrário. E não se envenenem com as palavras amaldiçoadas. Pois é, a gente tem que tomar o maior cuidado com isso, né? Todo dia eu falo isso. Não se misture com quem não está do seu lado. Tira das suas redes sociais. Sai de perto dessas pessoas. Bloqueia a gente. Não fica se alimentando de besteira. Né? Anda com quem ande com seus sonhos. Mas enfim, e eu queria fazer um ato profético com vocês. A gente vai estar orando. Mas só que eu queria que você liberasse perdão para as pessoas, né? Até a Magali até confirmou isso. Para essas pessoas, é o mesmo autor, Eduardo. É isso mesmo. Só que são as 5 linguagens do perdão do Gary Chapman. E ele estava falando sobre perdão, né? Sobre a sociedade, sobre por que a gente tem que pedir perdão, né? E vai dando ali os motivos. E eu queria estar orando com vocês, mas liberando perdão, né, para que a gente pudesse estar liberando perdão de palavras que a gente recebeu, de acusação, de maldição, de engano, dizendo que nós não somos de Deus. Viu, Magali? Isso mesmo, bloqueia. Não vai perder nada. Você, né? A pessoa que perde. Eu até falo, é como na contemporânea, eu não gosto da contemporânea. A minha preocupação, né? Porque eu sei o trabalho que a gente faz. Eu sei que a gente é um chamado que a gente coloca Deus em tudo, em primeiro lugar. Tudo. Deus sabe disso. E enfim, eu queria nesse momento que você liberasse perdão para a igreja, tá? Para um pastor seu, para a sua família. O Júnior está perguntando aqui. Se alguém falou da família, falou para você, olha, não te aceito, não quero você desse jeito, nesse momento, amém? A gente vai fazer esse ato profético. Por isso que eu te falei, isso vai ser só um curso, não. Deus vai trabalhar profundamente em você nessas semanas. Eu sei que depois dessas semanas você vai ser outra pessoa, amém? Em todos os sentidos. E você vai liberar perdão sobre a tua família, você vai liberar perdão sobre seus pais, você vai liberar perdão sobre um vizinho seu, sobre um pastor, sobre alguém que tenha falado alguma coisa, uma palavra que entrou no seu coração e te fez se sentir desmerecedor. É isso mesmo, Romário. Dizer que um trânsito não é do Senhor bloqueia. Então, eles gostam também de fazer isso. Às vezes são palavras assim, de maldição mesmo. E aí a gente vai estar orando nesse sentido. E eu queria que você se lembrasse de alguém que falou uma palavra dessa para você. Algo que talvez tenha te ferido muito, te machucado. Tá bom? Então vamos orar nesse momento. Você vai orar pedindo perdão. Pedindo perdão, não, perdoando a essas pessoas. Porque vai gerar, imagina que essa pessoa esteja aí na sua frente, né? Talvez fosse até eu. E eu queria que você dissesse palavras. Assim, sabe? Fulano, eu perdoo você por você ter me dito isso, por ter me ferido, me machucado. Feche seus olhos aí, apenas ouça, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil, até para você se concentrar. Imagine você agora na frente dessa pessoa, que talvez seja o seu pai,
E aí você vai falar, Pai, me perdoe. Pai, perdão, né? Pai, eu te perdoo. Eu te perdoo por essa palavra, eu me perdoo porque você me ofendeu, porque você me machucou. Se foi seu pastor, você vai dizer o nome dele, pastor fulano. Eu não sou uma abominação. Eu sou amado por Deus. Deus me escolheu para eu ser aceito por Ele, para me dar um lugar de excelência, um lugar nos seus átrios. Você vai dizer, olha, eu te perdoo por cada palavra. Te perdoo porque você me rejeitou um dia, te perdoo. Eu quero que você fale, você procure pelo menos aí 1, 2, 3 pessoas que venham ao teu pensamento, que você nessa hora você libere o perdão. Porque Deus vai estar te curando nesse momento. Deus vai estar te tratando nesse momento. Se tratando para você poder amar outras pessoas, para você poder restaurar outras vidas. Em nome de Jesus, você viva a cura, viva a libertação, viva a transformação, em nome de Jesus, através do perdão. Amém e amém. Glória a Deus. Tá bom? Vou orar mais uma vez agora com vocês, para que você possa estar abençoado, para que a tua casa esteja selada, para que nenhum mal chegue à tua tenda. Tá bom? Senhor Jesus, que nenhum mal chegue à tenda do teu filho e da tua filha. Abençoe, Senhor, tudo o que for colocado em suas mãos. Que nessa hora teu sangue, Jesus, possa estar, Senhor, sobre os umbrais dessas portas. Abençoa, cuida, guarda, trata, libera, Senhor, a tua bênção. Não deixa a maldição chegar, ó Pai. Praga alguma virá sobre a tenda, sobre a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Gente, quero dizer que vocês são privilegiados, vocês já estão à frente de um montão de gente, né? Tem muitas pessoas agora que estão lá no Zap, outras estão fazendo besteira, outras estão pensando, né, assim, em fazer outras coisas, estão lá sofrendo por causa da crise, mas vocês estão escolhendo a melhor parte. E porque vocês estão escolhendo a melhor parte, Deus irá abençoar vocês. Então se mantenham na fé, se mantenham firmes, e Deus estará abençoando vocês, tá bom? Meu carinho, meu amor por cada um de vocês, tá bom? Vamos orar pelos desempregados, em nome de Jesus. Já coloca. Tá desempregado, Cleide? Se você tiver, você escreve quanto que você queria estar ganhando. Escreve quanto você queria estar dando de dízimo. Faz esse voto. E você coloca, você vai orar, Senhor, eu quero ganhar isso aqui, eu quero receber isso, eu quero entregar isso aqui de oferta. Melhor até assim, quero entregar isso aqui de dízimo, né? Que é um salário de 5 mil, você bota aí, ó, 500 reais eu vou estar oferecendo de dízimo todo mês. E você vai estar orando por isso, tá bom? E você vai ver como é que Deus vai estar abrindo as portas para você, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Marcele. Depois eu olho ali, Pedro, Valéria, Ariane, Gabriel, Magali, Romário, Valéria, Rio, já falei, Venita, Marcele, Dri, Igor, já falei, né? Anderson, Marcos, meu xará. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês estão abençoados. Vocês tomaram a melhor decisão, que é crescer, que é ser bênção no reino de Deus. Vocês aprendam para poder... Renan, Magali também, já falei, né, Magali? E orem pela gente, viu? A gente está precisando muito. Hoje, então, eu preciso bastante das orações de vocês. Tá bom? Eu, a minha casa, a contemporânea. Tá bom? Cleiverson, Deus abençoe. Tá bom? Tchau, tchau e boa noite. Queria até ficar mais aí com vocês, mas tá bom, né? Rose, mas que Deus abençoe a todos. Massi, tá bom? Minha gratidão também a vocês, tá? Flávia, bye bye. Beijo, Edmar, tchau, tchau.